A todos. Declaro aberta a 57ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Monferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolesi Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima e Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelário Silva, presente. E Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 031/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 031/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 031/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 032/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 032/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 032/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 034/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 034/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 034/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 035/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? E em votação em segundo turno, o projeto de lei número 035/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 035/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda
a Lei Orgânica 001/2026 em primeiro turno. Projeto e emenda da Lei Orgânica 001/2026. Institui no âmbito do município de Bueno Brandão MG o controle e a transparência da rastreabilidade das emendas parlamentares, incluindo emendas impositivas municipais e das outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou o seu presidente promulga a seguinte emenda da Lei Orgânica. Artigo 1º. O título 3 da Organização Administrativa Municipal da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos. Capítulo 6. Da execução, transparência, controle e rastreabilidade das emendas parlamentares. Seção 1. Da distinção dos princípios e aplicáveis. Artigo 134-A. Este capítulo dispõe, no âmbito do município de Bueno Brandão, sobre a proposição e a execução o controle e a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. 1. Federais destinados ao município pela União. 2. Estaduais destinados ao município pelo Estado de Minas Gerais. 3. Municipais incluídas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 134-B. A execução das emendas parlamentares observará os princípios legalidade e a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, rastreabilidade, controle de responsabilidade fiscal. Seção 2. A execução das emendas parlamentares. Artigo 134-C. As secretarias municipais deverão aplicar adequadamente os recursos oriundos de emendas parlamentares, assegurando a rastreabilidade completa desde a origem até o beneficiário final. Parágrafo único. O responsável pela execução deverá elaborar planos de trabalho contendo 1. Objeto detalhado. 2. Metas e indicadores. 3. Cronogramas físicos financeiros. Artigo 134-D. A execução das emendas deverá ser compatível com a PPA, LDO e a LOA, bem como a legislação fiscal vigente. Seção 3. Da dotação orçamentária e a identificação das emendas. Artigo 134-E. As emendas parlamentares, inclusive as municipais, deverão possuir dotação orçamentária específica, individualizada e exclusiva, vedada a sua inclusão genérica em rúbricas amplas ou de difícil identificação. Parágrafo 1º. Cada emenda deverá ser identificada de forma clara na Lei Orçamentária Anual, contendo 1. Nome do parlamentar autor. 2. Objeto da emenda. 3. Valor individualizado. 4. Órgão executor. Parágrafo 2. É vedada a utilização de dotações genéricas que impeçam a identificação da origem parlamentar do recurso. Seção 4. A transparência e a rastreabilidade. Artigo 134-F. Deverão ser disponibilizadas informações detalhadas sobre cada emenda, em local específico do portal da transparência do município, incluindo 1. Parlamentar autor ou bancada. 2. Objeto. 3. Valores recebidos, empenhados, liquidados e pagos. 4. Beneficiário final. 5. Conta bancária específica. 6. Gestor responsável. 7. Datas de execução. Artigo 134-G. Fica estabelecida a segregação
de funções entre cadastro, execução, monitoramento e fiscalização, nos termos das estruturas administrativa municipal. Seção 5, das entidades beneficiadas e subvenções. Artigo 134-H. O repasse do recurso a entidades privadas sem fins lucrativos oriundos de emendas parlamentares dependerá da comprovação de regularidade jurídica, fiscal, contábil e capacidade técnica. Artigo 134-I. As entidades deverão utilizar conta bancária inclusiva para movimentação dos recursos da emenda. Seção 6, das vedações e compensação dos recursos. Artigo 134-J. É vedado ao Poder Executivo: 1. Compensar ou deduzir valores de emendas parlamentares municipais de repasses previamente previstos às entidades beneficiárias. 2. Reduzir, suprimir ou substituir recursos próprios do município em razão da existência de emendas parlamentares. 3. Incorporar valores de emendas parlamentares e repasses ordinários sem a devida identificação. Parágrafo único. Os recursos oriundos das emendas parlamentares deverão ser considerados acréscimos reais aos valores originalmente destinados. Seção 7 da Lei das Subvenções. Artigo 134-K. A lei municipal que autoriza repasse, contribuições ou subvenções oriundos das emendas parlamentares a entidades deverá conter de forma expressas e destacadas. Número 1. O valor total do repasse. 2. A parcela proveniente do recurso próprio do Executivo. 3. A parcela proveniente das emendas parlamentares municipais com a identificação do parlamentar autor. Parágrafo 1º. A ausência da discriminação prevista nesse artigo impedirá a execução de dispensas com recursos das emendas parlamentares. Parágrafo 2. A discriminação deverá ser feita de forma individualizada por parlamentares e por entidade beneficiária. Seção 8 das vedações. Artigo 134-L. É vedado: 1. O uso de contas intermediárias. 2. Saque em espécie. 3. Execução de desacordo com o objeto. E 4. Qualquer prática que dificulte a rastreabilidade. Seção 9 dos registros contábeis. Artigo 134-M. A Secretaria Municipal responsável deverá identificar separadamente nos demonstrativos contábeis os recursos oriundos das emendas parlamentares. Artigo 2. Demais dispositivos da Lei Orgânica Municipal permanecem inalteradas. Artigo 3. Esta emenda da Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessão da Câmara Municipal, 31 de março de 2026. Lucas Rafael Santos, Eduardo Caetano da Silva Domingues, Antônio Francisco Eleodoro, Rosiméria Aparecida do Prado, vereadores PL, vereador Avante, vereador PSD e vereador União. O presente proposta da emenda da Lei Orgânica do município de Brandão tem como objetivo instituir o âmbito municipal, regras claras, modernas e eficazes voltadas à execução, controle, transparência, rastreabilidade das emendas parlamentares, abrangendo recursos oriundos das esferas federal, estadual e municipal.
A iniciativa decorre da crescente necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de governanças públicas, especialmente no que se refere à correta aplicação do recurso público indicado por parlamentares, assegurando que tais valores atendam, de fato, aos interesses coletivos com a máxima transparência e eficiência. Ao elevar a matéria no nível da Lei Orgânica Municipal, busca-se conferir maior estabilidade normativas, garantindo que as tais diretrizes sejam observadas de forma permanente, como verdadeiro compromisso institucional com a boa gestão dos recursos públicos. Importante destacar que a proposta encontra respaldo em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem reforçando obrigatoriedade e a observância dos princípios da transparência, publicidade e rastreamento da execução das emendas parlamentares, especialmente diante da necessidade de controle social e institucional sobre a distinção dos recursos públicos. A Corte tem se posicionado no sentido de que há ausências de mecanismo claro de identificação e acompanhamento da execução das emendas compromete a legitimidade dos processos orçamentários e viola o preceito constitucional fundamentais. Nesse contexto, a presente emenda estabelece diretrizes como a obrigatoriedade de dotações orçamentárias específica e individualizada para cada emenda, a vedação de compensação de recursos pelo Poder Executivo, a exigência de identificação clara do parlamentar autor, bem como a transparência integral das informações do portal público, permitindo o acompanhamento pela população dos órgãos de controle. Ademais, a proposta fortalece a segurança jurídica da relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo e a entidade beneficiária, ao exigir a discriminação expressa dos valores oriundos das emendas parlamentares da Lei de Subvenção, evitando as distorções e garantindo que os recursos indicados pelos vereadores representem acréscimo real à política pública municipais. Trata-se, portanto, na medida que prestigia os princípios constitucionais da administração pública, aprimora o sistema de controle dos gastos públicos e fortalece o papel institucional do Poder Legislativo Municipal, conferindo maior efetividade à atuação parlamentar. Diante do escopo exposto, contamos com o apoio dos nobres para aprovação do presente proposta da emenda da Lei Orgânica. Sala de sessão, Câmara Municipal, 31 de março de 2026. Lucas Rafael Santos, vereador PL. Eduardo Caetano da Silva Domingues, vereador Avante. Antônio Francisco Leodoro, vereador PSD. E Rosiméria Aparecida do Prado, vereadora da União. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Com a palavra, vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente, pelas redes sociais e servidores dessa casa. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo o presidente Eduardo, a vereadora Rose e o vereador Bug por estar assinando junto comigo essa proposta de emenda à lei orgânica que vai ser muito boa para nós da Câmara Municipal. Em primeiro momento, essa proposta de emenda à lei orgânica, ela já deveria ser tratada, né, dentro do âmbito municipal, seja como decreto, como lei, ou até mesmo como essa proposta de emenda à lei orgânica,
por causa de recentes decisões do STF e do Tribunal de Contas a respeito das emendas parlamentares, né, em todos os níveis, tanto municipal, estadual e federal. Então, hoje, o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Federal têm o entendimento de que os recursos eles precisam ser rastreáveis, transparentes e precisam ser utilizados em sua totalidade. E, então, aproveitando o ensejo, eu acabei tendo essa ideia de fazer e acabei incluindo mais uma coisa, que foi exatamente uma coisa que nós 9 vereadores, e as legislaturas passadas também sofreram, da prefeitura, em algumas oportunidades, compensar o recurso com aquele que já ia ser enviado. E não tinha nada vedando isso, né? Eu não estou falando que a prefeitura estava fazendo algo fora da lei. Mas é algo que prejudicava a gente, porque quando a gente indica um recurso para alguma instituição, o intuito nosso é que o repasse daquela instituição aumente, que o serviço seja ampliado. E isso, por vezes, não estava acontecendo. Então, a vedação ali de não compensar os recursos previamente definidos, né, e também acabar discriminando dentro da lei de subvenções a parte que a prefeitura está enviando e a parte que o vereador está enviando, é muito importante para que a entidade e a população ela saiba de onde que está saindo o dinheiro. E nós temos direito de uma porcentagem do orçamento, nós mandarmos naquela porcentagem. Então, nada mais justo que isso. Outras coisas que também já estão aí dentro, foi lido na justificativa, né? As dotações, sem distinção nenhuma de vereador A ou B, ter o nome do vereador que indicou o recurso, que eu acho que isso é válido. Então, são mecanismos importantes de controle, de transparência, e que vão beneficiar a cidade como um todo, né, dentro da lei, e também nós aqui da Câmara, que vamos ter mais autonomia para a indicação desses importantes recursos. Então é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente, cumprimento os demais colegas vereadores. Boa noite. Boa noite também ao público, né, que está nos acompanhando aqui, a Banisa, o Jonas, seu Biro, seja sempre muito bem-vindos. Também o pessoal que está nos acompanhando através das redes sociais e também aos servidores dessa casa. Boa noite. Esse projeto se trata de um projeto de emenda à lei orgânica, onde se trata da discriminação do nome do parlamentar referente às emendas impositivas. Então, eu vejo que é muito importante, não a questão até da transparência, mas a questão assim, de valorizar o trabalho do vereador. E, assim, vou falar de uma passagem que aconteceu o ano passado aqui, que vocês, né, vereadores, vocês vão lembrar. Quando fomos para votar o orçamento, tanto o orçamento, PPA, a lei orçamentária anual, tinha discriminado das emendas impositivas que foram apresentadas, nome de alguns vereadores e de outros vereadores não. Então, eu achei muito injusto essa parte. Por que não divulgou o nome de todos os vereadores? Por exemplo, calçamento, vamos supor, o colega vereador destinou, né, a parte dele, lá os 50%, calçamento no bairro dele. Não tinha o nome dele. O vereador Rodrigo destinou para tal lugar, lá não tinha o nome dele, tinha o nome de alguns vereadores e de outros vereadores não. Eu achei injusto essa parte. A partir dessa lei, então, vai constar o nome de todos os vereadores que destinou aquela parte, né, aquela parcela de 50% para cada bairro que, né, seja para calçamento, para infraestrutura, para qualquer área. E a parte da saúde, assim, que a gente tem que destinar a outra parte, que é de 50%, eu acho assim, que é muito falha. Porque quando a gente destinamos para a parte da saúde, que é obrigatório, né, 50% tem que ser para a saúde, a gente não sabe do que foi gasto esse recurso. A gente não sabemos, a gente tem dica. Por exemplo, a minha parte mesmo, na área da saúde, eu destinei para a compra de equipamentos para o CETRIM. Teve mais vereadores também que indicou para o CETRIM.
mas a gente não sabe realmente se foi comprado, se realmente aquele recurso foi utilizado. Então, porque se for 50 mil da minha parte, 50 mil do vereador Júnior, do Nino, já dá 150 mil, já dá para comprar muito equipamento. Então, foi destinado para o CETRIM. A gente não sabe se foi realmente utilizado, se já foi comprado, ou se vai ainda comprar. Então, a partir desse projeto, eu acho assim que vai mostrar realmente o que o vereador destinou, o que foi comprado, e para a gente estar acompanhando também. E cobrar depois. Então, eu acho que assim, o projeto realmente é importante e amarra, né? É uma coisa que já está instituído lá na lei orgânica, que o vereador tem o direito de destinar a emenda impositiva, né? 2% do orçamento, né? Do orçamento passado, a gente tem o direito de destinar esse 2%. Então, que seja descrito agora, né? Discriminado o nome de cada vereador. E eu acho que mais que justo. Então, pode ter certeza, meu voto é a favor. Em votação, em primeiro turno, a emenda à Lei Orgânica número 001/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosimeire Aparecida do Prado. Sim. A emenda à Lei Orgânica, Lei número 001/2026, foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 025/2026, em primeiro turno. Projeto de Lei número 025/2026. Institui a política municipal de proteção ao atendimento às pessoas com síndrome rara e deficiência do município de Bueno Brandão e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a política municipal da proteção de atendimento às pessoas de síndromes raras e deficiências, com o objetivo de orientar ações voltadas a diagnósticos, tratamentos, inclusão social e suporte às famílias de crianças, adolescentes, adultos em situação de vulnerabilidade decorrente de condições crônicas de saúde do município de Bueno Brandão. Artigo 2º. São objetivos de política municipal de proteção ao atendimento. 1. Garantir dignidade à cidadania às pessoas com síndrome rara e deficiência em todas as fases da vida. 2. Promover acesso equitativo aos serviços de saúde, educação e assistência social. 3. Oferecer suporte psicológico e social às famílias cuidadoras. 4. Fomentar a capacitação das profissionais para o atendimento especializado. 5. Promover a inclusão e a autonomia das pessoas com deficiência física, intelectuais ou sensoriais. Artigo 3. Para os fins desta lei, considera-se 1. Pessoas com síndrome rara, aquela com condições médicas de baixa prevalência, de origem genética ou adquirida, caracterizada por manifestações graves e progressivas. 2. Pessoas com deficiência, aquela que tenha impedimentos ao longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, conforme o definido pela Lei Brasileira da Inclusão, Lei número 13.146, de 2015. Artigo 4º. As ações da política poderão
incluir: 1. Programa de capacitação para os profissionais de saúde, educação e assistência social. 2. Espaços de convivência e atendimento multidisciplinar para as pessoas com síndrome raras e deficiência. 3. Apoio psicológico, social e orientação contínua aos familiares e cuidadores. 4. Planejamento de políticas públicas que assegurem a autonomia e participação ativa dos adultos com deficiência da vida comunitária. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias e a contar da data de sua publicação. Artigo 6º. As despesas decorrente da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Bueno Brandão, 9 de março de 2026. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura. O presente projeto de lei tem a finalidade de instituir, no âmbito do município de Bueno Brandão, uma política pública permanente voltada ao atendimento integral das pessoas com síndrome raras e deficiência. A iniciativa busca contemplar não apenas crianças, mas também adolescentes e adultos que necessitam de acompanhamento contínuo, de suporte institucional adequado ao longo de sua vida. É importante reconhecer que os desafios associados à síndrome rara e às deficiências não se encerram com a maioria. Em muitos casos, ao atingirem a fase adulta, essas pessoas passam a enfrentar lacunas significativas no acesso a serviço especializado, apoio social e a oportunidade de inclusão. Tal realidade acaba por gerar situações de isolamento e restrição à participação da vida comunitária, com impactos relevantes sobre a autonomia, pessoas e exercício pleno da cidadania. A proposta legislativa pretende, assim, fortalecer a rede de proteção social municipal, estimulando ações articuladas nas áreas de saúde, educação, assistência social e inclusão, como vista a promoção da dignidade de pessoas humanas e efetivação dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. A proposta encontra respaldo também na Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146 de 2015, marco normativo que estabelecem diretrizes para a promoção de igualdade, de oportunidade, da acessibilidade e da plena participação social das pessoas com deficiência. A referida legislação orienta o poder público em todas as esferas federativas e a adotar políticas e ações destinadas à eliminação de barreiras e garantir o exercício efetivo de direitos fundamentais, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social e a inclusão comunitária. Neste contexto, a presente iniciativa legislativa alinha-se o princípio e o objetivo da legislação nacional, contribuindo para a implementação do âmbito municipal e das medidas concretas voltadas à promoção da autonomia, da dignidade e da cidadania das pessoas com deficiências de sua família. Trata-se de iniciativa de caráter inclusivo e estruturantes, voltadas à promoção de equidade e à ampliação das oportunidades da participação social.
Ao instituir uma política pública com esse alcance, o município de Bueno Brandão reafirma com compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, acessível e solidária, especialmente para as famílias que convivem diariamente com os desafios impostos pela síndrome rara e pelas deficiências. Bueno Brandão, 9 de março de 2026, Aristeu Brolese Filho, da 19ª legislatura. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Vou votar a favor, né, com certeza, mas é assim, quando, né, o vereador, o colega quis fazer esse projeto, no artigo 5º, por exemplo, assim, quando fala do prazo, né, que a prefeitura tem, o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, a contar da data de sua publicação. Essa questão aí, fica uma observação que eu não sei se a gente pode impor eles a questão do prazo. Aí depois aí tem que ver com essa parte aí com o jurídico, que eu acho que não pode fazer essa questão aí da gente estar obrigando a ele a colocar o prazo. Mas é um projeto muito importante, porque a gente vê, né, assim, já tem a lei, né, a lei federal, essa lei 13.146 de 2015, que já trata dessa questão mesmo das pessoas com síndromes raras e deficiências, né? Então, é mesmo para estar fortalecendo e cobrando mais assim, que capacite, né, os profissionais, para dar mais atenção às famílias, né? Porque a gente vê como é tão difícil, né? A gente está acompanhando as pessoas e as pessoas que têm os filhos, né, o adulto com doenças raras, né, com síndromes, é muito difícil. E, então, essas famílias precisam de apoio. Eu não sei se vocês viram, né, recentemente, meu esposo tirou uma bolinha uma pérola, né, dentro do ouvido de uma criança, até ele é do bairro do colega Lourenço, do colega vereador Lourenço. E ele procurou, né, o hospital, e no hospital não conseguiram tirar essa pérola, ele colocou dentro do ouvido. E o menino ele tem autismo, TDAH, então ele dá muito trabalho. Então, você imagina o quanto a família sofre assim, com essa criança. E eu estou dando exemplo dessa criança, mas quantos, né, que a família precisa de apoio. E, então, precisa ser um trabalho assim, muito bem feito, porque hoje eu vejo assim, vou citar um exemplo do CRAS. O CRAS, desde que ele foi instituído, no início, a doutora Carla, ela atendeu lá. Não sei se ficou 1 mês, 2 meses lá atendendo. Depois, não sei o que deu, que brigaram lá, eu sei que ela foi demitida. E ela, assim, desse período até agora, não tem o psiquiatra. O psiquiatra, no caso desse menino, é importantíssimo. O acompanhamento com o psiquiatra, que para ele precisa, se ele tem os problemas, se ele tem assim, o lado dele, né, que está, esse lado agressivo, né, ele não está bem e muito agitado, então ele precisa estar acompanhando com o psiquiatra e precisa de tomar a medicação certa para o problema dele. Então, eu vejo assim que precisa mesmo de colocar em prática e cobrar do poder público que coloque pessoas qualificadas realmente para poder estar dando acompanhamento. Porque nada como o clínico, não tem nada contra o clínico que atende, mas a pessoa, o psiquiatra é a pessoa mais adequada para acompanhar o problema, no caso desses problemas. E, assim, psíquico, né? É o psiquiatra que tem que atender. Então, eu vejo assim, que é um projeto importante, a gente está votando, mas precisa o poder executivo colocar em prática e realmente
ser mais efetivo. Porque a gente vê, assim, tem falhas. Então, agora, obrigada. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Primeiramente, eu queria parabenizar o vereador Nino pela apresentação do projeto importante. E só fazendo um comentário acerca da situação que a Cláudia falou sobre o artigo dos 90 dias. Existe uma discussão a respeito do assunto, uma discussão jurídica a respeito do assunto, mas acaba sendo um artigo mais para inglês ver. Inclusive, eu já fiz leis aqui na Câmara com artigos a respeito do assunto, porque a Prefeitura Municipal ela pode regulamentar qualquer lei, independente de ter esse artigo, né? Porque a Prefeitura ela tem como Poder Executivo, a prerrogativa de regulamentar, mediante decreto, a aplicação da lei. E creio eu que não é um artigo que seja um empecilho para a lei. Então, minha opinião, que não tem problema nenhum. Muito obrigado. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 025/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosimeire Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 025/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 029/2026, em primeiro turno. Projeto de Lei 029/2026. Institui a política municipal de prática integrativa e complementares em saúde do âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu promulgo prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito municipal do município de Bueno Brandão a política municipal das práticas integrativas e complementares da saúde, PMPIS, PCS, em consonância com as políticas nacional da prática integrativa e complementares do Sistema Único da Saúde, SUS. Artigo 2. A política municipal das práticas integrativas e complementares em saúde tem como objetivo promover a prevenção de agravos da saúde e a promoção de bem-estar da população. 2. Ampliar as abordagens terapêuticas ofertadas nas redes municipal de saúde. 3. Estimular práticas de cuidados integral em indivíduo, considerando aspectos físico, emocionais, mentais e sociais. 4. Incentivar o autocuidado e a humanização da atenção da saúde. Artigo 3. O Poder Executivo poderá implantar de forma progressiva as práticas integrativas e complementares em saúde das redes municipal, especialmente no âmbito de atenção primária. Artigo 4º. Para fins desta lei, consideram-se práticas integrativas e complementares em saúde aquelas reconhecidas pelo Ministério da Saúde no âmbito da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, incluindo, entre outras, primeiro, acupuntura ou auriculoterapia, fitoterapia. 3. Homeopatia. 4. Reiki. 5. Meditação. 6. Yoga. 7. Arte de terapia. 8. Musicoterapia. 9. Aromaterapia. E 10.
flexoterapia. 11. Terapia comunitária integrativa. 12. Outras práticas reconhecidas por normativas de Ministério da Saúde. Artigo 5º. Para a implementação da política municipal de práticas integrativas e complementares de saúde, o Poder Executivo poderá: 1. Capacitar profissionais na rede municipal de saúde. 2. Afirmar convênio, termos de cooperação e parceria com as instituições públicas e privativas. 3. Contratar profissionais habilitados, observadas a legislação vigente. 4. Desenvolver programas e projetos voltados à promoção da saúde e qualidade de vida. Artigo 6º. As práticas previstas nesta lei terão caráter complementar, não substituindo os tratamentos convencionais oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Artigo 7º. As despesas decorrentes à execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sala de sessão da Câmara, 18 de março de 2026. Lucas Rafael, vereador. As práticas integrativas e complementares da saúde do PICS constituem a abordagem terapêutica reconhecida pelo Ministério da Saúde por meio de políticas nacional de práticas integrativas e complementares do SUS. Essas práticas têm como objetivo ampliar as estratégias de cuidados da saúde, promovendo prevenções às doenças, bem-estar físico e emocional, fortalecendo o autocuidado. Atualmente, o Sistema Único de Saúde já disponibiliza diversas práticas integrativas, como acupuntura, fisioterapia, meditação, yoga, reiki, arteterapia, que vêm sendo incorporadas progressivamente no serviço de saúde em todo o país. Além de contribuírem para a promoção da saúde e qualidade de vida da população, as práticas integrativas também fortalecem o princípio da integralidade e cuidados dos fundamentos do SUS. A presente proposta visa criar, no âmbito do município de Bueno Brandão, uma política pública que permita incentivar e ampliar o uso dessas práticas nas redes municipais de saúde, especialmente na atenção primária, respeitando as diretrizes do SUS e a legislação vigente. Desta forma, o município passaria a dispor de base legal para estimular, organizar e, eventualmente, contratar serviço ou firmar parcerias relacionadas às práticas integrativas e complementares, ampliando as alternativas terapêuticas oferecidas à população. Diante disso, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto que representa o avanço da política da saúde municipal, alinhando as diretrizes nacionais e as boas práticas da humanização e do cuidado. Lucas Rafael Santos, vereador. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Lucas Rafael Santos. Eu esmiucei esse projeto esses dias aqui no pequeno expediente, mas só reforçando, né? Esse projeto é importante para dar maior robustez legal, mais legalidade, né, a eventuais e futuras parcerias que a administração pública for fazer, né, a respeito da ampliação, né, dos serviços de práticas integrativas complementares. No ano passado, eu, o vereador Bug e a vereadora Rosa indicamos um valor, agora não me recordo o montante, justamente para as práticas integrativas complementares. E então é um assunto que vem sendo discutido, né, com a Secretaria de Saúde. Então eu achei importante fazer esse projeto para que, se caso a Secretaria de Saúde for fazer alguma parceria, né, e que tenha legalidade e que esse projeto sirva
para a Prefeitura Municipal ampliar, né, essas coisas, porque o tratamento de saúde é muito importante e as práticas integrativas complementares elas não vêm substituir o tratamento básico, mas sim complementar o tratamento. Então, é muito importante isso e creio eu que esse projeto vai ser de extrema importância para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Como o vereador mesmo já colocou, o vereador Lucas, essas práticas elas já vêm sendo praticadas, né, no município, né, através aí da Secretaria de Saúde, né, assistente social. E então ele está apenas regulamentando por lei. E, então eu não vejo problema não, mas sim, uma coisa muito importante essas práticas integrativas, né, voltado para a saúde, é uma maneira de estar trabalhando aí a prevenção, né, e de vários fatores, né, que acarreta aí a questão aí da saúde. E só uma observação aqui logo no início do projeto, tá assim, ó, a Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Aí até eu falei com o doutor Gustavo, aí tem que fazer no final, né, a correção da redação final, porque não é lei complementar, e sim projeto de lei. Mas, no mais... Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 029/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosimeire Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 029/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 034/2026 e em votação em turno único do requerimento número 034/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar. Vai, então. Requerimentos número 035 de 2026. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.200, mais o valor estimado a R$ 300 para o transporte de táxi ou Uber até a capital da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 5/5, para participar do evento AMM, Associação Mineira dos Municípios. Neste evento, haverá diversas palestras, trocas de experiências de participantes e fortalecimento do conhecimento da administração do município. No dia 5/5, sairei às 2 horas e retornaremos no dia 6/5, com previsão de chegada em Bueno Brandão às 21h30, na sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 22 dias do mês de abril de 2026. Aristeu Brolese Filho, vereador da 20ª Legislatura. É 034. Em votação, em turno único do requerimento número 034/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 034/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Com os demais requerimentos, número 035, 036 e 037, são do mesmo teor. Então, requerimento
Sim. Em votação, os requerimentos número 035, 036 e 037. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Leitura pela secretária da emoção de aplausos, número 01/2026. Moção de aplausos número 001/2026. Senhores vereadores, a vereadora que subscreve propõe, após a tramitações regimental, que seja encaminhada a presente moção de aplauso à senhora Monique Lima Leite, pelo reconhecimento do prêmio Publis Hair Excelência da Alverdes. Premiação internacional que reconhece mulheres que vêm se destacando a transformando o mercado editorial em âmbito municipal. A presente homenagem tem por objetivo reconhecer e enaltecer a sua trajetória, dedicação, relevante a contribuição que orgulha nossa comunidade e serve a inspiração para outras mulheres. Propõe ainda que a decisão da Casa se dê conhecimento à senhora Monique Lima Leite, sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 23 dias do mês de abril de 2026. Rosemary Aparecida do Prado, vereador da 20ª Legislatura, Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Sobre o prêmio Publis Hair da Excelência, a Publis Hair Excelência da Albers é uma premiação internacional que reconhece mulheres que estão transformando o mercado editorial ao redor do mundo. A iniciativa acontece durante a Feira do Livro de Bolonha, um dos mais importantes encontros globais do setor, reunindo editoras, autores, ilustradores e profissionais da literatura de diversos países. O prêmio destaca lideranças femininas que sobressaem em área como inovação, impacto social, liderança emergente e contribuição para o desenvolvimento do universo editorial. Mais do que uma premiação, o Publis Hair é um movimento que busca ampliar a representatividade e fortalecer a presença das mulheres na indústria do livro. Uma celebração de talento, diversidade e transformação por meio da literatura. Celebramos uma conquista que ultrapassa fronteiras e inspira todo o universo editorial. Monique Leite, fundadora da Plena Voz, conquistou o prêmio da Publis Hair da Excelência 2026, na categoria Inovação, durante a Feira do Livro de Bolonha, um dos maiores eventos literários do mundo. Representando o Brasil, uma única participante da premiação, Monique levou ao cenário internacional uma proposta inovadora que valoriza o acesso ao livro e as relações humanas e transformação social por meio da literatura. Sua trajetória mostra que inovar vai muito além da tecnologia e sobre criar pontes, ampliar vozes e transformar vida através da cultura. Que essa conquista seja inspiração para tantas mulheres e profissionais do livro ao redor do mundo. Parabéns, Monique, seu trabalho ecoa, conecta e transforma. Diante disto, esta Casa Legislativa parabeniza Monique pela expressiva conquista e reconhecer o empenho de sua dedico para alcançar este importante resultado. Em votação, em turno único, da moção de aplausos, número 01/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção de aplausos, número 01/2026, foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção de pesar, número 002/2026.
Senhores vereadores, o vereador que esse subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Evair Donizete Ramos, ocorrido no dia 19 de abril de 2026, em Barreto, São Paulo. Propõe ainda que essa decisão da Casa se dê o conhecimento à família enlutada. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 27 dias do mês de abril de 2026. Antônio Francisco Eleodoro, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da moção de pesar número 002/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção de pesar número 002/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 031/2026. Senhores vereadores, o vereador que esse subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente a possibilidade de recuperação da estrada do bairro Santa Rita, próximo ao antigo cemitério velho. E passa em frente à propriedade do senhor Basílio Cassiano. Ao fazer o calçamento, em que as pedras já se encontram no local desta estrada. A pedido dos moradores dessa comunidade, a estrada está muito ruim, com excesso de chuva, dificultando o tráfego dos moradores e de todos que desta via utilizam. Pede-se urgência em fazer a recuperação dessa estrada e fazer o calçamento de 60 metros em que as pedras se encontram no local. Essas condições ruins da estrada não apenas prejudicam o tráfego de veículos, mas também compromete a segurança dos usuários, incluindo os moradores, agricultores e estudantes que utilizam estas vias diárias. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 24 de abril de 2026, Aristeu Brolese Filho, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 031/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 031/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Informa aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de leis número 031, 032, 034, 035/2026, já aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 031/2026. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 032/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 034/2026. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos.
Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 035/2026. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo à terceira parte. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no grande expediente, vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, novamente, os vereadores, público aqui. Pedi a palavra hoje no grande expediente, que eu não sabia se vai dar os 10 minutos, mas pretendo fazê-lo antes. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre uma capacitação que eu participei na sexta-feira, eu descobri de última hora, na quinta, consegui algumas pessoas que estavam indo para lá em Pouso Alegre, peguei a carona e fui, o pessoal da prefeitura, uma capacitação sobre a reforma tributária, que já bate na porta e que vai dar muito trabalho para a gente enquanto município, né? Inclusive, a gente já começou o período de transição, algumas notinhas fiscais, se vocês prestarem atenção, já constam com novos impostos que foram criados por ela, né? O CBS, o IBS, a partir do ano que vem o PIS/COFINS vai parar de existir, então a tendência, isso é muito triste, né, que nós tenhamos uma queda na arrecadação em virtude da reforma. E é muito importante que durante esse período desse ano, né, nós tenhamos mecanismos para aumentar a nossa arrecadação, né, porque, de certa maneira, vai ser feita uma média nos próximos anos do que a gente arrecadou de 2019 até agora, 2019, salvo engano, até agora. Então, isso é muito incerto o que vai acontecer. Então, é importante que a gente acabe se preparando, se capacitando para, quando as leis que forem enviadas chegarem aqui, a gente saiba do que está se tratando. E em segundo plano, eu gostaria de falar sobre o projeto de lei que eu apresentei também, sobre a identificação dos transportes terceirizados no município. O que acontece? Aconteceu ano passado. Às vezes a pessoa vê um transporte lá taxado escolar e acha que o transporte é da prefeitura, mas às vezes não é, né? E é obrigação da prefeitura fiscalizar os contratos que ela faz, sim, mas é importante que a população saiba também qual que é o carro, a van que a prefeitura tem, que é a propriedade dela, e aquele carro, aquela van ou aquele ônibus que seja de uma empresa terceirizada que preste serviço para a Secretaria de Educação. Então, essa identificação, né, de constar lá transporte terceirizado, né, o número do contrato, tudo mais, eu acho que é muito importante. Constar o nome da empresa, porque o que acontece? A gente sabe que existem empresas e empresas. Colocando o nome dela lá, se o veículo dela for ruim, ela já vou, eu estou fazendo propaganda para a minha empresa no veículo ruim. Então, é um mecanismo educativo e de contenção que eu propus. E, em último plano, eu gostaria de falar a respeito de um projeto que eu protocolei na semana passada. Era o projeto de lei complementar 039, mas eu me equivoquei e coloquei o número errado. Vai mudar para o número 018, projeto de lei complementar número 018, que trata do desmembramento excepcional no âmbito da zona urbana do município de Boi Brandão. O que acontece? Eu fui procurado por uma pessoa que está tentando desmembrar ali, depois da PAI, naquele trecho depois daquele trem de veículos e da novelaria. E o que acontece? Aquela região ela não tem tratamento de esgoto, apesar de estar na zona urbana. E isso, de acordo com a nossa lei de parcelamento do solo, é um impedimento para se ter o desmembramento. E o que acontece? Aquilo ali fica parado. Aí eu falo
vocês, não é justo com uma pessoa que está querendo investir no município, ampliar investir aqui, ampliar as possibilidades aí de compra de lote e tudo mais. Então, eu observei a situação, inclusive, o ano passado, nós, vereadores, aprovamos uma lei aqui a respeito dos vazios urbanos, e nós permitimos, no centro da cidade, a instalação de fossas biodigestores, porque não se tem tratamento de esgoto nesses lugares. Aí eu falo para vocês, é como se o médico fizesse uma anamnese em 2 pacientes, os 2 tivessem o mesmo problema, e o que serve para um não serve para outro. Então essa distorção ela precisava ser corrigida. Então eu peguei e assim, se eu fosse legislar para uma pessoa, que não é o meu intuito, e a gente nem pode fazer isso, né? A gente, enquanto vereador, a gente tem que abandonar o ego, o orgulho, abandonar essas situações de beneficiar uma pessoa ou outra, a gente tem que legislar para a coletividade. Era muito fácil se eu fosse fazer o contrário. Era só ir lá e fazer um projeto de lei propondo a revogação desse dispositivo, que é um parágrafo 4º de algum artigo lá no meio do parcelamento do solo, falando sobre a questão do tratamento de esgoto, de não poder nem a solução individual. Então, eu estudei o assunto e fiz um projeto, que é um projeto sintético, para permitir o desmembramento excepcional nos lugares, e aquele lugar vai ser atendido, nos lugares que não tiver o tratamento coleta e esgoto, permitindo uma solução individual para o tratamento, que seria a fossa biodigestora, né? O biodigestor que é o mais praticado. Mas isso não impede de outras soluções ecologicamente equilibradas e que estejam de acordo com a lei federal a respeito do assunto e também com as resoluções da ARSAI. E eu pesquisei tudo, encontra respaldo no assunto, e o que acontece? Coloquei tamanhos mínimos dos lotes a serem feitos pelo desmembramento, coloquei um número mínimo que vai ser desmembrado, porque não pode virar festa também e desmembrar a torto direito. Deixei claro, para não configurar em abertura de loteamento, mas sim de desmembramento, que são 2 institutos totalmente distintos. Coloquei dentro da lei também a respeito de colocar ruas projetadas, porque o que acontece? Se a gente faz um desmembramento tudo é lote, a gente cria um vazio urbano. Aí a gente cai no mesmo problema que a gente tentou corrigir no ano passado. Outra coisa que eu coloquei também é que toda a situação assim, de biodigestor, das suas projetadas, as expensas dos proprietários dos lotes ou do proprietário do desmembramento, e coloquei que deve haver um espaço para vielas sanitárias, como área não edificada. Ou seja, para quê? Para quando aquele lugar ou outro lugar que viesse atendido por essa lei for ter o tratamento de esgoto, o proprietário, às suas custas, ligue esse tratamento de esgoto na sua propriedade e abandone o biodigestor. Né, que até a emenda, a epígrafe lá da lei fala, desmembramento excepcional. Então é algo excepcional, algo transitório, e que a gente quer que todo lugar, depois de um tempo, tenha o tratamento de esgoto. Né? Que seria o ideal, mas hoje a gente não tem isso. Então, é um projeto que acaba resolvendo lá o problema de lá, e se existir outra área aqui no município que ocorra o mesmo problema, e isso pode acontecer, já vai ter uma lei, já vai ter tudo certinho lá para aplicar naquele outro lugar. E é importante destacar também que, por que eu estou ouvindo falar isso para vocês, e conversei com algum outro colega aqui a respeito do assunto já, que eu não quero que seja algo individual, não quero que algo que seja, o projeto é o Lucas Rafael que fez, ok, mas eu não quero que seja um projeto que eu fiz e bom, eu quero a contribuição de todos, né? Seja vereador, não seja vereador. Inclusive, eu bati um papo com o Juninho Basílio, que já trabalhou na prefeitura, é arquiteto a respeito do projeto, ele deu suas sugestões, pedi opinião também da equipe de engenharia da prefeitura a respeito do assunto, e quero que vocês também deem as suas opiniões, caso vocês as tenham e tenham sugestões, para que a gente possa fazer algo que resolva o problema de lá, que não seja algo individual, e que resolva o problema de outros lugares que porventura venham a existir.
Então, peço para que vocês analisem o projeto, né, com carinho e que eu estou à disposição para eventual dúvida que vier a existir. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.